Bom, agora a gente vai falar sobre educação. O Brasil caiu no ranking mundial que avalia a educação básica. Estamos entre os 20 piores colocados no exame do ano passado, que avaliou as disciplinas de matemática, ciências e literatura, ou melhor, leitura. Com a gente, a doutora em educação, professora da pedagogia e do mestrado e doutorado em educação da UBRA, professora Carla Saraiva, que nos ajuda a entender melhor esses dados. Boa noite, professora, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Professora, primeiro, para a gente começar a situar as pessoas que estão em casa, os dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes foram divulgados ontem pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e mostra o desempenho de alunos de 15 anos de 79 países nos territórios, nos campos de saber da matemática, ciências e leitura. Como é feita essa avaliação de uma forma geral? As disciplinas mudam a cada ano? Bom, essa avaliação ela tem 3 áreas fundamentalmente, é leitura, matemática e ciências. Em todas as edições essas áreas estão presentes, só que a cada edição uma delas é mais enfatizada. No caso de 2018, a ênfase recaiu sobre leitura, mas também houve a avaliação sobre matemática e sobre ciências. Bom, e o Brasil figura então entre as 20 piores colocações no ranking. O que a gente pode entender, atribuir, primeiro, houve uma queda né, em alguns índices educacionais brasileiros e como é que a gente pode tentar entender isso num panorama onde aquela máxima de que o Brasil precisa de educação vem perdurando durante décadas e a gente vê agora esse retrocesso, dá para chamar assim? Eu vou fazer uma pequena correção só. Na verdade, os índices não caíram, eles tiveram um avanço, mas um avanço estatisticamente pouco significativo. Na verdade, a gente tem um quadro internacional nesse sentido interessante. Os índices de 2018 de quase todos os 79 países se mantiveram estáveis. Tiveram apenas 7 países com progressão significativa. E, veja bem, assim, 2 países que são ícones da educação, a Finlândia e agora me deu um branco. Mas, enfim, são países europeus? 2 países, não, um é o asiático, né? Sim. Eles caíram. Então, assim, a primeira questão que está se levantando é até onde que o PISA realmente vem sendo uma boa prova para avaliar. Mas, de qualquer maneira, o Brasil está mal. Não vamos negar isso. O Brasil está mal e está mal historicamente. Nós temos uma história no Brasil de pouca valorização na educação. Só para a gente ter uma ideia, a escola só se torna obrigatória no Brasil em 1996, com a nossa atual LDB. Até ali nós tínhamos escolas públicas, mas nós não tínhamos a obrigatoriedade da escolarização, coisa que no final do século XIX a Europa já tinha. Então nós já temos um gap educacional importante. E isso então promoveu um atraso sistêmico na nossa educação. Junte-se a isso a baixo investimento que nós temos na educação. Bom, nossa percentagem de PIB é maior que a percentagem de PIB investida pelos países da OCDE. Porém, como a nossa renda per capita é muito baixa, nós investimos pouco, nós investimos menos da metade da média da OCDE. Então, nós temos baixos investimentos em educação para uma educação que já tem um atraso sistêmico. Então, isso vai provocar, claro, problemas educacionais, baixa qualidade, né? Nós não temos políticas públicas eficazes, né? As políticas públicas têm que valorizar, antes de tudo, a docência. Para mim, me parece que o Brasil só vai conseguir sair desse buraco que a gente está, que realmente, em termos educacionais, a gente está muito mal. A gente só vai conseguir sair disso com valorização da carreira docente. Nós pagamos mal os professores, nós tratamos mal os professores, né? Os professores no Brasil não têm qualquer valorização social. Então, frente a esse quadro que nós temos uma dificuldade essa, que é, inclusive, captar bons professores, pessoas talentosas, pessoas que queiram ser professores. Está cada vez mais difícil da gente ter alguém talentoso, alguém competente, querendo exercer a docência, principalmente nas escolas públicas. Se a gente não mudar isso, a gente vai ficar cada vez pior no qualquer tipo de avaliação que a gente participar. Bom, eu fico imaginando aqui os reflexos, e são inúmeros reflexos de uma educação básica deficitária. Vamos pegar pelo menos um deles, que é a nossa realidade. Afinal de contas, somos uma TV educativa e estamos inseridos em uma universidade. Essa educação básica vai se refletir, por exemplo, em índices, números e até mesmo na qualidade do ensino superior, por exemplo, que vai formar professores em diversas áreas? Sem dúvida, né? Isso aí é um ciclo, né? À medida que a gente fragiliza a formação dos alunos no ensino fundamental e no ensino médio,
médio, nós chegamos com alunos no ensino superior com uma formação mais deficiente e, claro, para a gente poder sanar isso na universidade, fica cada vez mais difícil, né? Então, isso é um ciclo vicioso que a gente está vendo, em especial nos cursos de formação de professores, né? Eu sou professora das licenciaturas e a gente tem visto hoje que cada vez a gente tem menos alunos e esses alunos têm menos disposição até para ir para as salas de aula. A gente vê que muitos dos nossos alunos, bons alunos, muitas vezes, não, eu vou acabar minha graduação, mas eu vou fazer outra coisa. Eu não quero ser professor porque as condições de trabalho são muito precárias no magistério. Bom, nesse mesmo ranking, estamos à frente de alguns países da América Latina, como a Argentina, por exemplo, mas atrás de Uruguai, Chile e México. Podemos apontar diferenças significativas em relação aos modelos de educação básica nesses países? Olha, na verdade, nós temos no Uruguai uma tradição educacional maior que a nossa, assim como na Argentina. A Argentina foi uma surpresa, né? Eu acho que a maioria das pessoas não esperava esse resultado da Argentina, né? Por outro lado, o Peru teve um avanço, está atrás de nós, mas teve um avanço significativo. Eu acho difícil falar numa América Latina em termos globais, né? O Chile tem uma tradição importante, né? Mas hoje tem uma discussão muito forte no Chile sobre o financiamento da educação, que a gente sabe que ela foi fortemente privatizada e hoje em dia a luta que se tem lá é para que se volte a ter escolas públicas, né? E, então, eu acho difícil de falar em termos mais globais, teríamos que olhar cada país de uma maneira particularizada. De qualquer maneira, são todos países que estão um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas estão todos na faixa inferior da avaliação do PISA. Nenhum de nós está bem exatamente nessa parte da educação. Professora, dentro da polarização que a gente vive, a gente já viu manifestações, né, vindas do governo. Com o novo governo, se falaram até em propostas educacionais diferentes, como o ensino em casa, por exemplo, né? Entre outras. Na sua opinião, quais os modelos educacionais podem trazer benefícios ou podem até mesmo prejudicar o ensino e até mesmo a forma da gente pensar a escola, por exemplo, obrigatória, ligadas a, por exemplo, planos de assistência social, enfim, ligados ao governo, mas a gente discute a obrigatoriedade de estar na escola, mas não se discute o que se ensina na escola, por exemplo, modelos de escola. Como é que a gente pode entender hoje tão diversos esses modelos e pessoas defendendo, inclusive, o antimodelo, ou seja, o antimodelo de escola, tirar da escola? Bom, os movimentos de desescolarização são movimentos que vêm desde os anos 60. Na verdade, nos anos 60 tinham duas vertentes, uma mais libertária e a outra mais conservadora, né? E hoje a gente vê um fortalecimento, principalmente desse braço conservador, né? Hoje em dia, os principais defensores da desescolarização, inclusive nos Estados Unidos, são pessoas conservadoras em geral, muitas delas fortemente religiosas, com algumas exceções, claro, tem algumas famílias mais liberais que também adotam esse modelo, né? Particularmente, eu não sou favorável ao modelo de desescolarização. Acho que a escola tem uma função importante. A escola não é a família, né? A escola não foi feita para atender os desejos da criança. Isso chama-se família. A escola é uma instituição que foi criada para apresentar o mundo para a criança. E apresentar o mundo, aquele mundo que, inclusive, muitas vezes a própria família não pode apresentar. Porque uma criança que vai ser educada em casa, ela vai ter que ser restrita aos conhecimentos, aos valores, às crenças da família. E essa criança tem direito a ter um mundo mais amplo. E esse mundo mais amplo é a escola que pode oferecer. Então, nesse sentido, eu não sou favorável aos sistemas de desescolarização que a gente tem visto, né? Quanto às políticas públicas educacionais, bom, eu acho que a gente tem, como eu já falei, acho que o grande investimento é no professor, né? Sem ter bons professores, com boa formação, a gente não vai nos deslocar, a gente não vai melhorar na educação, né? Então, as escolas são plurais, a gente vai ter diversos modelos de escola e acho que são diversos modelos admissíveis. Não acredito num modelo ideal, não existe uma escola que seja boa para todo mundo, mas, sem dúvida, o grande investimento tem que ser em formação de professores bem remunerados. Neste momento, ainda não saiu os resultados do PISA individualizados por estados. Deve haver um relatório daqui a uns tempos que sinalize mais fortemente. Eu tenho muita curiosidade de ver, porque hoje em dia as políticas educacionais do ensino médio, que são basicamente esses alunos que são avaliados, são estaduais, não são federais. Então não adianta comparar que tinha um governo do PT, que tinha isso, tinha aquilo, porque quem é responsável são os estados. E eu gostaria de ver que diferenças tem essas, porque nós temos, por exemplo, hoje um Maranhão pagando R$6.000 de inicial para um professor.
Né? 6 mil reais. 6 mil reais. Tá? Eles vão dizer que são os comunistas, pode ser que seja comunista, mas eles estão pagando 6 mil reais. Então, um professor que ganha 6 mil reais em dia é muito diferente do professor que ganha 2.500 reais parcelado. Então, eu imagino que isso possa ter reflexos nos resultados do PISA. Vamos ver, vamos esperar para a gente poder consolidar essa hipótese ou não, né? Ainda sobre a questão dos professores, quando se fala em valorização dos professores e condições de trabalho, a gente vê movimentos que questionam a posição do professor em sala de aula. Isso também é uma demonstração de que o professor está sofrendo uma blitz, está sendo desvalorizado de alguma forma? Bom, o professor eu acho que vem sendo atacado de todos os lados, né? É a precarização do salário, é a precarização das condições das próprias escolas e agora soma-se a tudo isso uma permanente desconfiança, uma permanente criminalização desse docente, né? Porque esses movimentos, que nem o Escola Sem Partido, a própria agora o Ministério da Educação diz que vai ter um site para filmar professor, para denunciar. O que leva esse denuncismo? Leva simplesmente uma fragilização da posição docente. Muitos professores já estão até com medo do que vão falar, do que vão dizer, do que vão ensinar e acabam com isso se retraindo. As relações de confiança que são essenciais para poder desenvolver uma boa educação entre aluno e professor se fragiliza. Então, isso não ajuda em nada, nada a gente ter um professor que vem sendo criminalizado, que vem sendo alvo de desconfiança e ainda acentuando uma desvalorização social, porque isso se soma às questões financeiras, se soma a todo o resto, a questão que o professor socialmente é uma figura cada vez mais desvalorizada, né? Então, a gente, se não reverter isso aí, realmente vai ser difícil, né? A gente ter alguma coisa. Professor, ainda no último ponto sobre agora os levantamentos e os dados que foram apresentados, o Brasil apresentou estagnação na última década em relação à leitura. O brasileiro, de uma maneira geral, tem lido pouco e essa é outra máxima que a gente ouve, né? O Brasil precisa de educação, as crianças têm que estar na escola e o brasileiro lê muito pouco. De fato, o brasileiro, na sua opinião, precisa vencer desafios junto à leitura, à ideia de leitura? Bom, essa ideia que o brasileiro lê pouco não é de hoje, é historicamente constituída. Então, muitas vezes eu ouço dizer, os jovens leem pouco. Não, gente, todos leem pouco, porque vamos olhar friamente, os adultos também não leem muito. Nós realmente nunca fomos um país muito chegados à questão da leitura, muito letrados, né? Acho que às vezes até a gente lê mais hoje do que anos atrás. Pode ser que a gente leia o textão no Facebook, mas é leitura. Pode ser que não seja a leitura que a gente desejasse, mas é alguma leitura. Me parece que o que mais pega são também a qualidade da leitura. Tem um dado muito interessante que eu li no relatório do PISA. Constataram que dentro dos alunos que fizeram o PISA, não só do Brasil, em geral, apenas 1 a cada 10 desses alunos conseguia distinguir entre uma informação e uma opinião. Isso é muito grave. Em épocas de fake news, isso é uma ameaça tremenda, é uma ameaça, inclusive, ao próprio processo democrático. Porque na hora que a gente não consegue mais diferenciar uma opinião de uma informação, a gente não consegue mais diferenciar o que é verdadeiro e o que é falso. No Brasil é pior. Se, em geral, é 1 a cada 10 que consegue fazer essa distinção com clareza, no Brasil é 1 a cada 50 estudantes. Somente 2% dos estudantes têm clareza entre a diferença entre opinião e informação. Então, acho que esse é um problema grave, porque é não apenas o letramento, né? Não apenas aquilo de conseguir ler, mas é conseguir interpretar aquilo que está lendo. Então, acho que esse é um desafio importante para as escolas do mundo inteiro e, em especial, para as nossas escolas, né? Os nossos alunos têm que ler e têm que ler de uma maneira mais crítica também. Quero agradecer a presença da professora Carla Saraiva, doutora em educação e aqui, professora da universidade em tantas frentes, mas em especial lembro aqui do mestrado e doutorado em educação aqui da UBRA. Professora, seja sempre bem-vinda, muito obrigado pela análise que fez e até um próximo encontro. Obrigada.